Glória a Deus. Vamos orar então. Senhor Deus, nós apresentamos esse novo livro que nós iremos expor, o livro de Jonas. E, Senhor, eu clamo pelo Teu Santo Espírito para que esteja comigo, para que esteja, Senhor Jesus, com todos nós que estamos aqui, nessa caminhada que nós iremos fazer por algumas semanas, nesse livro tão precioso para os dias de hoje. Eu conto, Senhor Deus, e dependo totalmente da Tua graça e da Tua misericórdia. Amém? Então vamos lá. Jonas capítulo 1. Deixa aberto aí. Jonas capítulo 1. Então, nesse dia de hoje, nós estaremos expondo o livro de Jonas, do profeta Jonas. E à medida que nós formos avançando, nós teremos porções panorâmicas deste livro tão importante e que continua nos desafiando nos dias atuais. Como parte introdutória, veremos hoje, tá? Como é o primeiro capítulo, nós vamos fazer uma introdução. Veremos hoje um pouco da pessoa de Jonas, nos versículos de 1 ao 3, nós vamos ficar só nesses 3 versículos. E também nós iremos conhecer um pouco Tarsis, Jope e Nínive, que é tão falado aqui, está envolvido, né, também nesse texto de Jonas. Nós iremos ler, nós iremos explicar e também nós iremos fazer algumas aplicações mais no final dessa exposição. Jonas capítulo 1, versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Amém, irmãos? Vamos lá. Para a gente poder então aprofundar, como eu disse, quem é Jonas? Nós vamos conhecer um pouco sobre Tarsis, Nínive, nesse primeiro dia. Nos outros dias nós vamos desenrolando o texto de Jonas e nós vamos aprofundando todos o contexto panorâmico, nós vamos dar andamento. Vamos lá, quem era Jonas? No versículo 1, está dizendo aí, Jonas é filho de Amitai. Quando aparece filho de, nos textos segue uma genealogia conhecida para aquele tempo. Pode levar a criança para lá? Pode levar lá para dentro que ela vai ficar mais à vontade. Quando aparece filho de, nos textos segue uma genealogia conhecida para aquele tempo. Então vamos lá, em 2 Reis, capítulo 14, versículo 23 e 25. Veja, vai estar aqui no Data Show, você mantém Jonas aí, porque eu vou voltar toda hora nesse texto aqui de Jonas. Então nós estamos vendo aqui, Jonas, ele é filho de Amitai. Vamos conhecer um pouco mais de Jonas. Quem é Jonas? 2 Reis, capítulo 14, versículo 23 e depois nós vamos para o 25. Nós vamos obter um pouco mais de informações. Vamos lá. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, e reinou 41 anos. Versículo 25. Também este Jeroboão restituiu os termos de Israel desde a entrada de Ramate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta, o qual era de Gate-Hefer. Tá? Acompanha comigo para a gente ter esse feedback, e aí eu vou perguntando, vocês vão respondendo, amém? Então veja, Jonas, ele atuou. Jonas era um profeta, filho de Amitai, e Deus usou ele nesse período. Segundo os eruditos, que se dedicaram às datas, o profeta Jonas profetizou entre 785 a 775 a.C. Veja, o profeta Jonas, ele profetizou no período de Jeoás, que é pai de Jeroboão, e ele também profetizou no período de Jeroboão II, que nós acabamos de ler aí. Como vimos, Jonas era profeta,
filho de profeta Amitai. O profeta Jonas, ele profetizou conquistas territoriais, conforme nós acabamos de ver aí no período de Jeroboão. A conquista, como nós lemos em Ramate, nós vemos aí também, ele restituiu os termos de Israel, desde a entrada de Ramate até ao mar da planície. Então, Jonas, ele profetizou que Jeroboão iria vencer, que Jeroboão iria ter algumas conquistas, mas o profeta Jonas também profetizou a retirada do povo de Israel, que aconteceria no ano 722 a.C., alguns anos depois. Vamos ver esse texto para você estar acompanhando essa introdução. 2 Reis, capítulo 17, versículo 22 e 23. Veja que Jonas, ele não só profetizou vitórias, no caso de Jeroboão, mas ele também profetiza algo que iria acontecer. Uma característica do profeta é falar algo da parte de Deus, e na maioria das vezes que o profeta é usado por Deus, sempre avisando de algo que vai acontecer. Sempre é algo alertando de algo que vai acontecer se não se arrepender. Aqui em 2 Reis, então, 17, 22 e 23, vai dizer assim, versículo 22, assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito. Nunca se apartaram desses pecados. Versículo 23, até que o Senhor tirou a Israel de diante de sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas, assim foi Israel expulso da sua terra, a Assíria, até o dia de hoje. Veja, o profeta Jonas estava aqui também, não só ele, mas nós temos aqui nesse período de Jonas, o profeta Amós também, que está na sua Bíblia, o profeta Oséias também. O que o profeta Jonas então profetizou também? Daqui a alguns anos, Israel será arrancado, daí foram 10 tribos, todas as tribos de Israel foram arrancadas daquele lugar e levadas à Síria. Só para vocês terem como uma nota de rodapé, hoje, só para vocês verem que isso hoje tem efeito. Como eu disse, essas tribos, 10 tribos foram então, no ano de 722 a.C., foram retiradas de sua terra. Imagina então, arrancar um povo de seu país e levar para uma terra distante. Mas agora, desde 1991, a primeira tribo que foi achada foi a tribo de Dan. Em 1991 para frente, milhares de etíopes, foram de voltaram para Israel, acharam a tribo de Dan, então, na Etiópia, e tem vários vídeos mostrando a chegada deles em Israel, mostrando a chegada deles, tomando conta, indo para a sua terra. Outra tribo que também foi encontrada na Índia, no nordeste da Índia, é a tribo de Manassés. Essa operação, a última operação que teve, isso começou em 2012, 2017, foi agora em 2020, centenas de descendentes da tribo de Manassés voltaram para Israel. Veja, algo que aconteceu há 2.700 anos, está voltando de novo. Veja, tem profecias na Bíblia Sagrada falando do retorno do povo de Israel para as tribos de Israel retornando para lá. Amém? Estamos continuando aí, vamos na introdução, depois nós vamos para a aplicação. De onde Jonas era? Onde Jonas vivia? Nós lemos então, em 2 Reis capítulo 14, versículo 25, que seu pai era de Gat-Hefer. Em Josué 19, de 10 a 16, quando Josué ele distribui as terras, ali ele distribui a terra de Zebulon. Naquela terra está incluída a cidade de Gat-Hefer, como eu disse, que pertencia então a essa região de Zebulon. O interessante, como nós dizemos, Jonas é de Gat-Hefer. Essa cidade, essa região de Zebulon hoje, nos tempos de Jesus, era Galileia. Portanto, Jonas era um galileu. Jonas vivia nessa terra de Zebulon,
na Galileia. Portanto, Jonas então era um profeta galileu, da Galileia, um profeta da Galileia. Vamos fazer um resumo então desse pedaço todo que nós lemos? Sabemos então que Jonas era o quê? Profeta, filho de profeta, era da cidade de Gat-Hefer, da tribo de Zebulon, exerceu o seu ministério entre 785 e 775 a.C., profetizou no reinado de Jeoás e seu filho também, Jeroboão, no reino de Israel. Então esse é o resumo para que nós possamos conhecer um pouco sobre Jonas. Vamos ler o versículo 2 aí do capítulo 1 de Jonas? Versículo 2. O Senhor Deus então vai dizer para Jonas: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Qual é a primeira palavra que o Senhor Deus então fala para Jonas? Levanta-te. Qual que é a segunda que ele fala? Vai. Dois imperativos. Veja, o Senhor Deus dá uma ordem, e esta ordem era para realizar, não era algo negociável. O Senhor Deus dá uma ordem: levanta e vai. Dois imperativos. A grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Para que nós possamos entender, para depois lermos todos os outros capítulos, os versículos, vamos entender um pouco esse contexto, esse fundo de pano, esse fundo da história aí de Jonas. Essa reação de Jonas, para que nós possamos compreender no versículo 3, que Jonas então ele quer sair, vai fugir para Tarsis. Vamos conhecer um pouco essa cidade de Nínive. Qual pano de fundo ela tem? Para quem está vendo aí a novela de Gênesis, você vai se sintonizar um pouquinho agora. Nós vamos conhecer um pouquinho essa cidade. Nínive era a capital da Síria. Veremos isso logo à frente. Vamos lá então, Gênesis 10, versículo de 8 a 12. Você já vai ver que Nínive já consta desde da época de Gênesis, desde o início de todas essas coisas. Vamos conhecer um pouco a cidade de Nínive. Gênesis capítulo 10, versículo 8. O texto diz assim: E Cuxi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Como eu disse, quem está vendo a novela de Gênesis, então já deve ter escutado aí. Eu acho que, não sei se já passou, enfim, Nimrod ou não. E o princípio do seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade, e Calné, na terra de Sinar. Desta mesma terra saiu ele a Síria, e edificou a Nínive, e Reobote, Ir e Calá. E Rezém, entre Nínive e Calá, esta é a grande... Veja, é uma das cidades mais antigas construída por Nimrod. Nínive não era qualquer cidade, era a grande Nínive, a capital da Síria. Uma das cidades mais antigas do mundo. Sua fama se estendia pelo mundo inteiro e era uma ameaça constante para Israel. Como nota de rodapé, hoje, atualmente, a cidade de Nínive, ela fica em Mossul, no Iraque. Bom, acredito que os irmãos aqui sabem do Estado Islâmico. Quem é o Estado Islâmico? Os terroristas que decapitam pessoas e perseguem cristãos, judeus e tudo aquilo que vier pela frente falando de cristianismo, eles estão aí. Porém, no ano de 2014, eles tomaram essa cidade de Mossul, fizeram a sua capital ali, mas em 2017, uma coalizão internacional conseguiu retirar o Estado Islâmico de lá e hoje ela não está mais sob o domínio do Estado Islâmico. A cidade de Mossul, então, era a antiga Nínive, que é a terceira maior cidade do Iraque. Uma constante, como eu disse, uma constante ameaça para Israel. Nós estamos falando isso de Nínive, da Assíria, capital da Síria. Alguns anos após o ministério de Jonas, temos relato da supremacia da Síria. Vamos ver então
para conhecer um pouco Nínive. Como eu disse, eu só vou fazer essa introdução agora no começo, depois nós não vamos entrar mais nesses detalhes aqui de Nínive, nem de Jope e nem também de Tarsis. 2 Reis capítulo 15, vamos ver aqui quem é essa cidade, quem que é a Síria, Nínive. Vamos lá, 2 Reis capítulo 15, versículo 19. Mantenha a sua Bíblia aberta, não feche a sua Bíblia em Jonas. Toda hora eu vou voltar para Jonas. Mantenha a sua Bíblia aberta. 2 Reis, capítulo 15, versículo 19. Então veio Pul, rei da Assíria, contra a terra de Israel. E Menahem, que era rei de Israel, deu a Pul 1000 talentos de prata para que a sua mão fosse com ele, a fim de firmar o reino da sua mão. E Menahem tirou esse dinheiro de Israel, de todos os poderosos e ricos, para dar ao rei da Síria, para cada homem 5 siclos de prata. Assim voltou o rei da Síria e não ficou ali na terra. Em outras palavras, o rei Pul da Síria só não atacou Israel porque Menahem se sujeitou e entregou riquezas na mão dele. Para concluirmos então e falarmos mais um pouco dessa grande cidade de Nínive e, consequentemente, a Síria, naqueles tempos, vamos ler mais um texto. E esse texto aqui é muito famoso na Bíblia Sagrada, que está em Isaías capítulo 37. Eu tenho certeza que os irmãos já leram a história de Senaqueribe. Tem um texto maravilhoso falando da grande vitória do Senhor Deus em cima de Senaqueribe. Isaías 37, versículo 36. Mantenha a sua Bíblia em Jonas. Já vou voltar para lá. Lá diz assim: então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000, no caso aqui eram soldados, todos que estavam ali, quando se levantaram pela manhã cedo, e eis que tudo eram corpos mortos. Assim Senaqueribe, rei da Síria, se retirou, se foi e voltou e ficou aonde? O lugar que era de habitação dele, a capital da Síria. Veja para você ver como é que era uma cidade. Primeiro, só para você entender, Senaqueribe, ele desafiou o próprio Deus. Ele dizia para o rei Ezequias: quem que vai livrar vocês? Peraí, Ezequias está falando para vocês de Israel que o Deus seus pode livrar vocês de mim? Não acredite nele, porque ninguém conseguiu escapar de mim. Só que o problema de Senaqueribe é que Deus ouviu, E aí o Senhor Deus falou: pera, o negócio é comigo. Mandou um anjo, só um anjo, matou a fio de espada 185.000 soldados de Senaqueribe. O rei mais temido daquela época. Isso aqui está lógico um pouco à frente ali, do tempo do profeta Jonas. Então vejamos, já que conhecemos um pouco aí sobre Nínive, lembrando que o versículo 38 diz assim: e sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Cerezer, seus filhos, o feriram a espada, e eles fugiram para a terra de Ararate, e Esar-Hadon, seu filho, reinou esse lugar. Então veja como é que era legal esse lugar. O próprio filho de Senaqueribe, os filhos dele, faz uma armadilha e mata o seu próprio pai. Vamos então continuar no versículo 2. Vamos lá no versículo 2. Eu pedi para você manter a sua Bíblia aberta. Nós conhecemos então um pouco a fama de Nínive, desde Gênesis e até os tempos dos profetas. Vamos ali no versículo 2 então, e diz assim, versículo 2: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e faz o quê? E clama contra... Agora presta atenção nisso. Imagina você e eu, hoje, conhecendo um pouco sobre Nínive, nós vamos lá para Mossul com o Estado Islâmico lá. E o Senhor Deus nos chama para ir nessa cidade que persegue cristãos, mata cristãos, e começarmos a gritar no meio da rua, para que aquele povo... gritando, porque clamar aqui é literalmente falar em voz alta, e gritar assim: todos vocês vão morrer, vão para o inferno dentro de 40 dias. Pergunto eu, nós iríamos?
Ou sairíamos correndo, como Jonas? É bom pensar, né? É fácil falar de Jonas que foge do Senhor Deus, é lógico que tem outros motivos, mas se coloca no lugar dele. Nos coloquemos no lugar dele. Continuando no versículo 2: porque a sua malícia subiu até a minha presença. Veja, a palavra malícia aqui, no original, é maldade deles, crueldade, desumanidade, perversão. Subiu até a presença do Senhor. É interessante entender que quando sobe o pecado do homem, o que desce do Senhor é a ira dele, a justiça dele. Vamos ver um texto, eu pergunto para vocês, qual cidade parecida na Antiga Aliança, no Velho Testamento, que os pecados daquela cidade chegou até o Senhor Deus? Qual cidade? Que se parece hoje, o mundo está se parecendo com qual cidade do Velho Testamento? Sodoma e Gomorra. Vamos ver em Gênesis 19, versículo 13, essa expressão que diz assim, subiu até a minha presença. É muito parecida com Sodoma e Gomorra. Então veja, a cidade de Nínive não era qualquer lugar, era uma cidade de crueldade, de maldade, provavelmente de todo tipo de pecado. E o Senhor Deus olhou para aquela cidade, viu aquela cidade, aquela geração, preste atenção nisso também, eu vou falar sobre isso, aquela geração caminhando para esse tipo, para o mesmo caminho de Sodoma e Gomorra. Veja lá, Gênesis capítulo 19, versículo 13. Pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Na versão NVI, eu gostei muito da versão NVI que diz assim: as acusações feitas ao Senhor Deus contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir essa cidade. Veja o povo, eu vejo que deveria ter orações ali voltadas, dizendo, no caso em Nínive, Sodoma e Gomorra, ou seja, a maldade, toda a prática de pecado, toda a maldade estava chegando diante do Senhor, assim como era em Nínive. Vou fazer um comentário sobre isso. Agora eu pergunto, qual é a diferença entre a geração de Nínive para aquela de Sodoma e Gomorra? Porque Sodoma e Gomorra Deus destruiu, mas Nínive não, pelo menos até aqui não. É que Nínive, o povo se arrepende. Em Sodoma e Gomorra não havia um justo sequer, a não ser Ló, o sobrinho de Abraão. Pela misericórdia que teve de Ló e amor a Abraão, o Senhor retira então a família de Ló, e mesmo assim nós sabemos que a mulher de Ló ficou ali petrificada por olhar para trás, por querer aquela vida de volta. Vamos então no versículo 3 aí de Jonas, continuando um pouco esse conhecimento dessas cidades, conhecimento de Jonas, para que nós possamos continuar na semana que vem, entendendo um pouco essa história, a misericórdia de Deus, a soberania de Deus, a compaixão do Senhor Deus. Versículo 3 diz assim: e Jonas se levantou para fugir. Jonas se levantou para fugir. A reação de Jonas me chama muita atenção. Ele levantou para fugir. Acredito que ao passar um filme na cabeça de Jonas, alguns pontos seriam possíveis. Primeiro deles, talvez, veja, Jonas se viu naquela situação, porque Jonas era o único até então, que nós conhecemos, o único profeta do Velho Testamento que foi chamado a profetizar longe de Israel. Foi para profetizar em outro povo. Veja, nós vemos isso, chamar ele para pregar a um povo estrangeiro, idólatra, a quem desejava o mal de Israel, que praticava maldade diante do Senhor. Jonas, de fato, não queria o arrependimento dos ninivitas, mas isso mostra que Deus é misericordioso com qualquer geração que se arrepende. Se você for ler o livro de Num, que está aí, o livro de Num, tem poucos capítulos,
O profeta Num, 150 anos depois, profetiza a destruição, então, de Nínive. Essa geração aqui de Nínive, ela se converteu. Veja, eu tenho falado muito sobre gerações. Infelizmente, nós estamos numa geração pervertida. Estamos orando para que o Senhor Deus levante uma geração que se arrepende, uma geração que se volta para o Senhor. É só ver o mundo inteiro. O mundo está voltando. Essa geração que nós estamos vivendo ama a Deus? Essa geração que nós estamos vivendo, elas pensam em Deus? Não. Por isso que nós dizemos que é muito parecido com Sodoma e Gomorra. Quem sabe o Senhor Deus não levanta uma geração de ninivitas dessa época, que vão fazer o que nos outros versículos nós vamos mostrar, a atitude desses ninivitas que se arrependeram. Então veja, o Senhor Deus, Ele mostra aqui a sua misericórdia. A sua misericórdia. Os braços do Senhor, a sua misericórdia se estendeu a 900 quilômetros de Israel. Porque o Senhor Deus olha lá de cima e vê, esse povo, ele vai se arrepender. Então vai lá, profeta. Mas Jonas não queria nem pensar em ir lá. Pergunto, por que Jonas e não outro profeta? Já perguntaram isso? Porque ali naquela época nós temos o profeta Jonas, nós temos o profeta Oséias, né? Eu já falei, e Amós. Ele não era o único. Que ódio é esse que Jonas manifesta com aquele povo? Que nós vamos ver logo mais aí no capítulo 4. Será que Jonas tinha medo ou ciúmes? Vamos procurar as respostas. Continuando então aí no versículo 2, nós já lemos aí então o versículo 2, parte dele. Vamos continuar lendo o versículo 2, e diz assim: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir da face do Senhor. Nós vamos ver aí no versículo 3, né? No versículo 3 vai dizer, e Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, amém? Indo para Tarsis. Sua reação de tentar, preste atenção agora, que você vai começar a entender alguns detalhes. O comportamento de Jonas, e nós vamos observar o nosso comportamento também. E Jonas se levantou para fugir da face do Senhor. Sua reação de tentar fugir da presença de Deus foi tão abrupta, tão rápida, que percebemos que Jonas estava disposto a tudo, menos ir para lá. Veja, isso mostra também a ignorância de Jonas a respeito da onipresença do Senhor e da onisciência dele. Vou fugir do Senhor? Espera aí, você acha que então que o Senhor não vai estar onde você vai? Você acha que o Senhor, Deus não sabe o que você está pensando em fazer? Veja, aqui mostra também essa fragilidade de Jonas nessa questão. Para entendermos um pouco dessa sua reação de tentar fugir da presença de Deus, vamos ler então o capítulo 4, versículo de 1 a 2. Capítulo 4, versículo de 1 a 2. Mantenha sua Bíblia em Jonas. Deixa aí quietinho aí, no capítulo 1. Então olha aqui que está escrito, mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que se arrepende do mal. Veja, o livro de Jonas não é para contar história. Tudo bem, na escola, nas crianças você até ilustra. Mas o livro de Jonas fala muito mais de um Deus misericordioso, de um Deus benigno, de um Deus longânimo, de um Deus compassivo do que Jonas. Veja, o que é longânimo? É alguém que suporta com paciência ofensas, afrontas e demora a se irar. Veja que isso é um fruto só Deus pode ter esse fruto. O Espírito de Deus, lá em Gálatas capítulo 5, nos convida a buscar o Espírito Santo, porque ele pode produzir em nós esse fruto de longanimidade,
suportar a ofensa de outras pessoas, suportar a maldade de outras pessoas. Por quê? Porque eu creio na conversão daquela pessoa, eu creio que um dia, quando ela conhecer Cristo, ela vai mudar. Jonas sabia que Deus era assim. Veja, benignidade, algo interessante, uma palavra linda também, que diz assim, é alguém que age com bondade e generosidade em meio às ofensas. Estão fazendo mal para mim e eu pago com bem. Pois essa essência é o amor. Com essas palavras fica claro que Jonas não queria a conversão dos ninivitas. Ele queria que eles fossem mortos, ignorados por Deus e não perdoados. Jonas não queria que Deus exercesse seus atributos maravilhosos aos ninivitas. Ele não aceitava que aquele povo fosse amado por Deus. Quero que você pense um pouquinho agora. Será que nós somos assim também? Eu não quero que aquela pessoa se converta. Se aquela pessoa entrar na igreja, eu saio. Será que tem Jonas no dia de hoje? Será que ninguém merece uma segunda chance? Será que realmente, se o Senhor Deus batizar essa pessoa com amor e com misericórdia, essa pessoa não se arrepende? Versículo 3, continuando. Deixa a Bíblia aberta aí, não fecha não. Nós estamos terminando, caminhando para o final. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para onde? Só para você ter uma ideia, a cidade, da onde Jonas queria pegar o navio, pegar esse navio, nós vamos ver aqui no versículo 3, e ir para Tarsis, nós estamos falando de 4.023 quilômetros. Era talvez a viagem mais longa que se podia fazer naquela época. Essa região de Tarsis, então veja, de Jope até Tarsis, nós estamos falando de 4.023 quilômetros. Hoje é conhecida ao sul da Espanha. E você vai ver que Tarsis tem outras passagens da Bíblia também. E a distância de Jope para Nínive era 885 quilômetros. Então, você vê que essa atitude de Jonas, nós podemos dizer que ele queria, como nos dias de hoje nós dizemos, sumir do mundo, desaparecer, queria fugir de todo mundo. Veja, tem muita gente que se parece com Jonas. Eu quero sumir. O problema é que Deus vai estar onde você quiser ir. Você vai, o problema vai junto com você. Desaparecer do mapa. Certamente existe muito Jonas hoje. Vamos ler então um texto, para você conhecer um pouquinho sobre essa cidade de Tarso, esse lugar, esse porto que ficava ali hoje é Espanha. Veja, 1 Reis capítulo 10, versículo 22. Um lugar muito conhecido. Você vai ver várias passagens no Velho Testamento falando sobre Tarsis, mas eu quero citar só um. 1 Reis capítulo 10, versículo 22 vai dizer assim: porque o rei tinha no mar as naus de Tarsis, navios grandes daquela época. Com os navios de Irão, uma vez em 3 anos, voltavam os navios de Tarsis e traziam ouro, prata, marfim, bugios e pavões. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis, tanto em riquezas como em sabedoria. Veja, então, no tempo de Salomão, já tinham viagens feitas de Jope até Tarsis. Jonas queria ir para bem longe. Era uma cidade portuária, como eu já disse. Continuando, no versículo 3, depois então, que nós vemos aí que Jonas, ele tenta fugir da face tentar fugir da face do Senhor Deus, para Tarsis, e descendo a Jope. Vamos conhecer um pouquinho sobre Jope. Versículo 3 está aí: e descendo a Jope, sem pensar nas consequências, preste atenção, Jonas, por impulso, na carne, na emoção, pega o que tem e que cabe em suas mãos e decide ir para um lugar como Tarsis, longe de tudo, outro povo, sem conhecidos, outra língua, como se fosse possível fugir da face do Senhor. Veja, o Senhor Deus está em todos
Esse é um conceito que, como eu disse, muitos hoje querem mudar de lugar, achando que podem viver uma vida diferente, uma vida longe de Deus. Se o Senhor Deus tiver um propósito para você aqui, seja onde for, vai acontecer e você não pode escapar dele. Vamos ver Salmo 139, versículo de 7 a 8, veja. Salmo 139, versículo de 7 a 8. Deus está em todos os lugares. Salmo 139, versículo de 7 a 8. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu. Se fizer no inferno, aqui sepultura. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás. É possível fugir do Senhor Deus? Lembra da oração que nós fizemos no começo? Você acha que realmente as escolhas que você faz, para onde você está indo, não terá consequência? Terá. Então Jope, no dia de hoje, esse portuário, se chama Jafa e fica no subúrbio de Tel Aviv, hoje, nos dias de hoje, em Israel, e é conhecida como o porto em atividade mais antigo do mundo. Nessa cidade, inclusive, se encontra uma estátua, um artifício ali de uma baleia. O desenho até eu tenho aqui, realmente eles fizeram uma baleia com saindo água de cima dela. Muitas pessoas do mundo inteiro vão lá para tirar foto. Veja, esse porto já existe há muitos anos. Nós estamos falando há milhares de anos. No Novo Testamento eu quero citar um texto que vai falar sobre Jope. Por quê? Porque no começo da igreja cristã, Jope é citado. Jope é um lugar onde a igreja também se desenvolveu ali. Vamos ali em Atos capítulo 9, versículo 36. Aqui vai falar sobre a ressurreição de Dorcas, de Tábita. O apóstolo Pedro é chamado para ir lá e fazer essa oração em cima de Dorcas. Ela já estava morta e ela vem a ressuscitar. Então eu quero ler ali no versículo 36, vai até 43, mas eu vou ler somente ali alguns pontos aqui. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras, esmola que fazia. E aconteceu que naqueles dias, ficando doente ela, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. No versículo 40, Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo disse: Tábita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos, os cristãos ali, e as viúvas, apresentou-a viva. Versículo 42. E foi isto notório por toda a Jope. E muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope, com um certo Simão, curtidor. Então vejamos, aqui eu apresentei Nínive, apresentei para você texto de Tarsis e apresentei agora para você texto de Jope. Você vai ver isso também em Atos capítulo 10. Veja interessante no versículo 3 então, para que a gente possa finalizar. Versículo 3. E descendo a Jope, ele achou um navio que ia para Tarsis. Ele pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis. E aqui eu quero caminhar para o final. Nesse versículo 3. Aqui nos ensina algumas coisas. Preste bem atenção agora. Quando nós tomamos decisões por impulso, aparentemente parece que está dando tudo certo. Era tudo que Jonas queria. Um navio grande, que pudesse ir para bem longe, que pudesse se esconder de todos e de tudo, à disposição dele naquela hora, que tinha vaga, dinheiro para pagar, uma equipe a bordo para ajudá-lo. Porém, o que Jonas não esperava é que o Senhor não
pediu um favor para ele. Preste atenção no que eu estou dizendo. O problema de Jonas, ele deu tudo certo para ele. Ele queria ir embora, tinha navio, tinha dinheiro para ir, tinha pessoas para ir com ele tinha lugar para se esconder, mas só que Jonas só não entendeu algo, que Deus não pediu um favor para ele, Deus deu uma ordem. Preste atenção agora no final. Deus deu uma ordem, ele não pediu um favor. Ele tinha um plano maior. O plano maior do Senhor Deus estava muito além dessa falha de Jonas, de querer ir embora, desse surto que Jonas teve, porque o Senhor queria salvar Nínive, 120 mil pessoas. E diante disso, da soberania e vontade do Senhor, quem pode prevalecer? Tem um texto em Jó, capítulo 42, versículo 2, muito famoso. Se o irmão quiser colocar aí, diz assim: bem eu sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser. Veja, se o Senhor Deus quer realizar algo em você, e através de você, você pode ir para o lugar que você quiser, você vai voltar, e vai perder o tempo que você gastou, dinheiro que você gastou para pagar passagem, você vai perder tudo, e Deus vai recomeçar a sua vida de novo. Veja, é interessante que no versículo 3 nós temos 2 vezes mencionado esta frase: para fugir da presença do Senhor e para longe da presença do Senhor. O profeta Jonas, assim como Jonas de hoje, continuam fugindo, fingindo que Deus não está vendo, que o Senhor Deus não está falando através da palavra dele e através dos sinais que nós estamos vendo. E que não vai acontecer nada, que o Senhor Deus vai deixar passar em branco essa apostasia que nós estamos vivendo. Veja, a palavra apostasia é muito típica para esse comportamento de Jonas e para o Jonas de hoje, que é abandono, rebeldia. Essa geração não é nem um pouco rebelde, né? Antes era jovens, agora nós estamos usando um bando de marmanjão rebelde. Certamente essa rebelião irá acabar mal, se continuar assim. Preste atenção, é melhor o Senhor Deus intervir nessa sua rebeldia o mais rápido possível. Preste atenção, pois nele encontramos misericórdia, ele é o nosso porto seguro, nosso resgate. Do contrário, a pior sentença que o Senhor Deus pode dar ao homem nesta terra, vou repetir, do contrário, a pior sentença que o Senhor Deus pode dar ao homem nesta terra é dizer: vai, faça o que você quiser, faça o que você quer, Jonas, vai para onde você quiser, Jonas, e deixá-lo nessa sua vontade. Mas ainda bem que Deus irá intervir, pois os planos de Deus são melhores do que os meus. Eu prefiro orar: Senhor, intervenha nessa rebeldia dessa pessoa. Vou repetir, a pior sentença que Deus pode dar para você e para mim é dizer para você: continua fazendo o que você quer com a sua vontade, você vai se autodestruir. Façamos como Davi, o oposto de Jonas. Salmo 51, versículo 11, para encerrar. E depois nós vamos fazer uma oração. Veja, Salmo 51, versículo 11. Davi, ao contrário de Jonas, ele nos ensina que no meio de um pecado, eu devo me voltar para Deus e me submeter a Ele. Olha o que Davi diz. Voltemos para Ele ainda hoje. E nós devemos dizer: não me lances fora da tua presença. Jonas queria fugir da presença. Davi está dizendo: Senhor, não me tire da tua presença, e não retires de mim o teu espírito. Por que então Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi sabia que longe da presença de Deus, tudo que ele fosse fazer seria contra a sua própria vida e das pessoas que estão ao redor dele e das pessoas que estão ao lado dele. Veja, você não só prejudica
a você mesmo. Infelizmente, você acaba prejudicando outros com a decisão de fugir de Deus. Amém? Vamos orar então. E eu quero orar com um texto maravilhoso que está em Jeremias, capítulo 29, versículo de 11 a 13. Feche os teus olhos. Então nós encerramos esse momento da exposição desses 3 versículos de introdução deste livro do profeta Jonas. Em Jeremias 29, de 11 a 13, vai dizer assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e me buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarde de todo o vosso coração. Aparentemente parece que obedecer a Deus machuca, que obedecer a Deus, mas como eu disse, Jonas, algum problema ele tinha. Nós vamos ver isso nos outros versículos. Mas Senhor, nós pedimos ao Senhor que nos momentos que nós desejamos sumir, fugir do nosso chamado, fugir da vocação que o Senhor nos deu, fingir que o Senhor não está nos chamando para servir, guardar os nossos dons na gaveta, que o Senhor impeça que nós venhamos a colocar os pés dentro deste navio, que nós possamos assumir o nosso chamado hoje e dizer como Isaías: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Que possamos ser humildes diante do Senhor e fazer como Davi: não tire a tua presença diante de mim. Não tira a tua presença diante de mim. Não tire o teu Espírito Santo de mim. Amém, irmãos? Que o Senhor Deus nos abençoe e nos ajude nesse tempo que nós estamos vivendo de apostasia, nesse tempo que nós estamos vivendo de querer fugir para Tarsis. Não foge. Fique, que é melhor para você. Amém? Glória a Deus.